Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stanque, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é Quizila. Antes de começar a falar sobre o tema proposto, eu gostaria de trazer um pensamento de Albert Einstein. Ele dizia que o horizonte é do tamanho que a nossa vista alcança. Ou seja, o que está além do horizonte não existe para nós, a não ser que nós expandamos a nossa visão para que nós consigamos enxergar aquilo que está além do horizonte. E aí então deixará de ser o além do horizonte, porque esse horizonte se ampliará. Existem assuntos que são extremamente delicados para serem tratados, porque existe muitas vezes preconceitos, conceitos muitas vezes construídos com observações equivocadas e que nos fazem, por uma questão ou outra, negá-los. Agora veja, existem coisas e muitas coisas que a simples negação de sua existência não faz com que ela deixe de existir. E um exemplo disso é falar de Quizila. Falar de Quizila é sempre um assunto polêmico, porém é necessário que estejamos despidos de preconceitos e para que possamos falar sobre o assunto sem que possa parecer que estamos querendo impor uma verdade ou outra e sempre analisando que uma verdade não anula a outra. Ou seja, a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a falta de se debruçar sobre determinado conhecimento não faz que ele deixe de existir. Isso, inclusive, essa negação da existência de determinadas coisas gera e vem gerando alguns prejuízos para muitas pessoas, inclusive para quem as nega, por desconhecimento, por ignorância. E ignorância aqui no sentido de falta de conhecimento. Eu penso que para que nós possamos compreender determinadas coisas, precisamos primeiro buscar entender o significado de determinadas palavras e sua conceituação contextualizada. Só isso já é possível que nós compreendamos que existem vários conceitos para uma mesma palavra. E isso é absolutamente natural. Em toda ciência, e a religião também é uma ciência, se não do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista sociológico, como fenômeno social, existe apropriação de palavras em que seu sentido variará de acordo com o contexto. O que eu quero dizer com isso? Mesmo com o risco de incorrer numa redundância ou de ser repetitivo, se faz necessário para que nós compreendamos de uma forma didática determinadas coisas. Nesse sentido, uma mesma palavra, num determinado contexto, significará uma coisa, e essa mesma palavra, num outro contexto, terá outro significado. E isso ocorre com a palavra Quizila. Vamos ver? Se você buscar no dicionário, você verificará que para essa palavra Quizila existe no mínimo 5 sentidos ou 5 interpretações. O primeiro sentido ou o primeiro significado dessa palavra é aversão espontânea, irracional, gratuita por alguém ou algo, antipatia, inimizade. O segundo significado que se dá para essa palavra é sensação de impaciência ou aborrecimento. O terceiro significado é conflito de interesses, briga, rixa. Veja, mas nenhum desses 3 primeiros significados ou nenhum desses 3 sentidos da palavra se aplica ao contexto religioso. Portanto, o equívoco está em usar esses conceitos ou esses significados no contexto religioso, que é o que nos interessa. Mas vamos prosseguir na interpretação? Além desses 3 primeiros sentidos ou significados, há mais 2. Como eu havia dito, são no mínimo 5. O quarto sentido é aquilo que é tabu. E finalmente o quinto sentido, que é uma derivação por extensão do quarto sentido, ou seja, do sentido anterior, significando aversão a certos alimentos ou ações. Veja, não só alimentos, ações. Esses 2 últimos conceitos, ou esses 2 últimos significados, é o que nos interessa. Dessa forma, nós vamos compreender que a palavra Quizila, no contexto religioso, não tem nada a ver com antipatia, inimizade, conflito de interesse,
rixa ou briga, mas sim aquilo que se define como tabu. E esse tabu está relacionado a alimentos e a ações. Então esquece essa coisa de Quizila de Orixá como sendo vingança, briga ou rixa entre eles ou deles conosco. Esse é o primeiro passo, mas vamos continuar analisando isso. Quizila é uma palavra de origem linguística do povo banto e significa, no contexto religioso, tabu. Na língua iorubá, a palavra que define tabu é outra. A palavra é eoó. Portanto, essa palavra iorubá, ou seja, eoó, tem o mesmo sentido religioso de Quizila, ou seja, tabu. Mas o que são tabus? Ou o que é tabu? Tabus são interdições. Interdições relativas, que podem ser temporárias ou definitivas, tudo a depender do caso. Está relacionado a questões de coisas que podemos ou não comer, mas não é só isso, porque também está relacionado a coisas que podemos ou não fazer. Portanto, são preceitos. E preceitos advém da palavra preceituar, ou do verbo preceituar. Aquilo que é preceituado, ou seja, que é determinado, que é recomendado, que é receituado. No caso, no contexto religioso, o adepto da religião irá adotar como instrumento de melhoria e de qualidade de vida. Agora, basta compreender isso? Me parece que não, pois essa compreensão ainda é frágil para se entender o que está envolvido nisso tudo. Então vamos tentar compreender mais um pouco. Segundo nossa cultura religiosa, que é herdeira da cultura dos orixás, nós, seres humanos, temos hereditariedade divina de forma individual, ou seja, somos filhos dos orixás. Creio que, independente da vertente da Umbanda que se faça parte, todos, se não tenham essa crença, ao menos têm essa compreensão. Nesse sentido, todos nós sabemos que, apesar de sermos semelhantes uns aos outros, nós somos diferentes, pois não somos iguais. Isso seja em nossa composição energética, seja no nosso biotipo, ou ainda na nossa concepção biomolecular. Temos características próprias que nos diferencia entre uns e outros. Portanto, definitivamente não somos iguais. Somos altos, baixos, gordos, magros, de compleição forte, fraco e etc. Ainda podemos afirmar que temos preferências próprias. Preferências essas por comida, por atividades físicas, atividades profissionais. Ou seja, temos inclinações e dons que nos são naturais, são próprios, habilidades naturais. Isso tudo se dá porque, além de sermos indivíduos autônomos, temos também na constituição da nossa matéria uma composição biomolecular que é própria nossa. A ciência já provou isso através do genoma, do desdobramento do DNA. E isso vem sendo objeto de estudo há décadas, há séculos. Existe um ramo da medicina alternativa chamada medicina ortomolecular ou terapia biomolecular. Foi desenvolvida em meados do século XX por Linus Pauling. Pauling foi um químico quântico norte-americano amplamente reconhecido como um dos principais químicos do século XX, por elucidar as funções químicas e da estrutura das moléculas, ou seja, a genética molecular. Linus Pauling foi vencedor de 2 prêmios Nobel. Em 1954, recebeu o Prêmio Nobel de Química e em 1962 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Essa terapia, ou seja, a terapia biomolecular, cujo Linus Pauling é o pai, é considerado um ramo da medicina alternativa. E seu objetivo é fazer com que o organismo, que o nosso corpo, encontre o seu equilíbrio químico. E essa palavra ortomolecular vem da palavra ortos, que significa correto, normal. Sendo assim, sua prática consiste e se baseia no acerto das moléculas através do uso de substâncias naturais encontrada em uma dieta saudável e individualizada. Outro ponto importante é o combate a radicais livres por meio de antioxidantes, também encontrado nos alimentos. A terapia biomolecular tem caráter preventivo, equilibrando o organismo através da ingestão de determinados alimentos e da não ingestão de outros alimentos. Segundo Linus Pauling, a doença tem uma base,
um substrato molecular. E distúrbios na complexa interação em cadeia entre moléculas é que geram doenças. No Brasil, inúmeras pessoas passaram a buscar um método para lidar com questões como emagrecimento, obesidade, cansaço, queda de cabelos, combate ao envelhecimento precoce e até depressão. Veja, é importante frisar que esse ramo da medicina não busca combater doenças, mas sim fortalecer e equilibrar o corpo, ou seja, o organismo, para que ele esteja melhor preparado para lidar ou para quando tiver que lidar com elas, com as doenças, detectando e corrigindo possíveis desequilíbrios celulares no nível bioquímico molecular, de modo que esses desequilíbrios não sejam os causadores de doenças. Sabe como se dá esse estudo? Essa análise? Normalmente pega-se um fio de cabelo e se analisa o DNA fazendo um mapeamento genético, concluindo quais os alimentos você deve ou não ingerir, justamente objetivando, ou seja, buscando esse equilíbrio biomolecular. Obviamente que a conclusão, se fizermos o exame, será a conclusão de que temos tabus a determinados tipos de alimentos e a outros não. E esses tabus podem ser igual a de outras pessoas ou não. Isso tudo analisado pela ciência. Que legal! A ciência vai dizer que você tem quizila a determinado alimento ou não. O que a ciência conseguiu concluir é o que os nossos ancestrais sempre souberam, que não somos todos iguais e que o que é saudável para um não é saudável para outro. Mas nossos ancestrais não possuíam a tecnologia suficiente capaz de fazer essas leituras genéticas. Entretanto, eles possuíam uma sabedoria que nos classifica e identifica pela hereditariedade divina, relacionada aos orixás. E baseado nessa sabedoria, descreveram aquilo que é ou que são tabus alimentares, para mim, para você, considerando exatamente a hereditariedade em orixá. Mas outra coisa, eles também não possuíam fórmulas e por conta disso criaram mitos para descrever os tabus alimentares ou os interditos alimentares, que baseiam o receituário do que eu ou você podemos comer ou não, ou devemos comer, e isso na busca com o objetivo de qualidade de vida. A cultura do orixá é multimilenar e faz parte do conhecimento humano, carrega uma sabedoria ancestral. Mas aí, alguém resolveu dizer que esse conhecimento e essa sabedoria ancestral não se aplica à religião X porque pertence à religião Y. E aí eu digo parabéns, mais uma vez conseguiram dividir o indivisível, porque o pertencente à religião X é tão humano quanto o pertencente da religião Y. Somos todos seres humanos. E isso faz parte da sabedoria e do conhecimento humano, vai além de crença religiosa. E ao dividir o indivisível, que é a humanidade, retiram da nossa religiosidade um conhecimento ancestral e humano. E por duas razões, eu só vejo duas razões para que isso ocorra, ou por preconceito ou por ignorância. O interdito ou tabu não pertence à religião X ou religião Y. Na verdade, interdito ou tabu vai além de crença religiosa. É uma ciência humana, tão bem provada por Linus Pauling, pelo menos no sentido alimentar. Outra coisa ainda tem que ser exposta. Os interditos não estão somente relacionados às questões alimentares, mas também às nossas ações. Ou seja, coisas que eu ou você podemos ou não fazer. E isso está relacionado ao nosso caminho. Isso é particular, é próprio. Definitivamente, o caminho de Chico não é o mesmo de Francisco. Quando nós nos opomos aos tabus, do ponto de vista religioso, não é o orixá que se antagoniza conosco. Ou seja, não é o orixá que vai se virar contra nós. Porque no contexto religioso, o significado não é de vingança, de rixa, de briga.
O orixá age em nossa vida e na humanidade por amor. O que se antagoniza conosco, ou seja, aquilo que se põe contrário a nós, é Ori, é o nosso próprio Ori. Ou seja, nós mesmos, a nossa essência. A Kizila, o Eó, o interdito, o preceito, o tabu, seja lá como você queira chamar, tem o mesmo significado e o mesmo objetivo. Ele é um norte, é uma bússola em nossas vidas, para a nossa qualidade de vida. Não é vingança e nem rixa de orixá. Compreender o tabu como interdito relativo, que pode ser provisório ou definitivo, dependendo do caso, alimentar e de ações. Ações que eu devo evitar ou ações que eu devo passar a tomar na minha vida, sempre com o objetivo de qualidade de vida. O adepto, ele pode optar por seguir ou não essas recomendações. Porém, repito, é uma bússola, é um norte. E isso envolve, obviamente, o consumo ou não de determinado alimento, o uso ou não de determinadas cores, o abandono de determinadas condutas, a adoção de condutas e a prática de virtudes. Tudo, repito, com o objetivo de qualidade de vida. Agora, para concluir o vídeo, pois não cabe num vídeo trazer mais informações, eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a uma reflexão. Você é adepto da Umbanda, é médio de incorporação. Você cumpre preceito pré-gira? Ou seja, se abstém de determinados alimentos ou condutas, se preparando para o dia do trabalho? Veja, esse é um tabu relativo e provisório. É um preceito, é uma Kizila, relativa e provisória. Você está cumprindo Kizila no seu sentido religioso. Agora é certo que dependendo do conhecimento que é a casa de axé que você pertence, o terreiro que você pertence, tem o conhecimento tradicional dessas questões, é óbvio que ele vai ser colocado para a sua vida, mas sempre lembrando, como bússola, como norte de qualidade de vida. Mas não esqueça, o preceito pré-gira que você faz é um tabu provisório, mas é um tabu. É uma Kizila provisória, mas é uma Kizila. Mas não no sentido de Kizila de rixa de orixá, que se você não cumprir, o orixá vai castigar você ou o guia vai castigar você. Quem se antagoniza conosco é o nosso Ori, não é divindade. Orixá age na humanidade e na nossa vida por amor. Pura e simplesmente por amor. E mais uma vez eu repito, a negação da existência de determinadas coisas não faz com que ela deixe de existir. E se eu trouxe e fundamentei a questão dos alimentos baseado na medicina biomolecular, foi só lembrando como eu abri o vídeo falando de Albert Einstein, lembrando de outra célebre frase de Albert Einstein: a religião sem a ciência é cega e a ciência sem religião é manca. Gostou do vídeo? Do tema? Da forma que foi abordado? Se foi bom para você, você achou interessante, com certeza será bom para outros. Nos ajude, compartilhe o vídeo, comente, faça suas perguntas, deixe sugestões de temas e não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.